Foi uma fase assim, gente, em que tava muito difícil aqui de se arrumar, de conseguir casa para alugar. Daí a gente morava no apartamento, a dona do apartamento vendeu o apartamento e acabou que a gente precisou arrumar um outro lugar. Só que não tinha lugar para alugar. A questão é que não tinha lugar. Nem caro, nem barato, nem longe, nem perto. Não tinha, não existia. O pessoal tava, tipo, vendendo tudo, assim, e não tinha. Daí, o que a gente fez? A gente alugou uma casa de temporada. Porque onde a gente mora aqui, tem aluguel que você paga pro ano inteiro. E tem algumas casas que são que eles alugam na época do verão, que é um lugar turístico. No inverno, como neva, ninguém vem pra cá, as casas ficam vazias. Daí, eles alugam essa casa por um período, talvez, de 4 a 5 meses. E só no período do inverno, depois você tem que se mudar. E a gente conseguiu uma casa desse jeito. Eu fiquei na casa da minha irmã durante uma semana, mais ou menos. Arrumei essa casa de temporada, e a gente se mudou para essa casa de temporada. Só que acabou a temporada e a gente não tinha conseguido casa para alugar. A única solução foi, o patrão do meu esposo falou o seguinte: ó, eu tenho uma casa, que é essa que eu moro aqui hoje, eu estou construindo uma e vou me mudar para essa. Porém, a minha casa ainda não tá pronta para eu me mudar. Eu vou arrumar para vocês uma casa temporária até a minha ficar pronta e vocês mudarem para onde eu tô hoje, que é essa. Gente, e ele arrumou uma casa temporária, a gente foi. Era uma casa velha, 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 muito velha. E dentro dessa casa, o problema maior é que, tipo assim, como era provisório, gente, eu morei durante 6 meses com tudo embalado dentro de caixas, sem tirar nada das caixas, somente o necessário. E esse não era o pior. A casa era super lotada de rato. Isso, ratos. Vocês já assistiram aquele filme do Ratatouille, que o teto estava cheio de ratos e desaba sobre uma casa? A sensação que eu tinha era aquela. Então, eu dormia, eu deitava, era uma casa muito pequena, tanto que os meus filhos chamam lá de casa dos ratos, pra vocês terem uma noção. Os meus filhos dormiam, eu acordava durante a noite porque eu não conseguia dormir. Foi uma época que eu emagreci muito, 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 muito. Por quê? Porque eu só chorava. Eu queria, tipo, ir embora por diversas vezes. Gente, eu não fui porque, tipo, Deus não me permitiu ir. A minha irmã sabe, meu Rodrigo sabe, meus amigos sabem que eu só chorava e pedia pra ir embora o tempo todo, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu deitava na cama pra dormir, a parede, que como todo mundo sabe é madeira, eu ouvia os ratos andarem assim do meu lado, dentro da parede. Em cima, eu acordava o tempo todo com os ratos andando, brigando. Brigando. O auge, tipo assim, eu acordava durante a noite, eu ia no quarto dos meus filhos pra ver se não tinha ratos andando em cima deles, porque, tipo, pra mim era aterrorizante. Coisas dentro da minha casa, comida, tudo que eu fazia era, sabe aquelas caixas, aqueles containers de plástico branco grande que tem tampa e você veda? Tudo lá em casa era dentro daquilo, a minha cozinha inteira era dentro daquilo. Porque se eu deixasse fora dos containers, os ratos comiam e viravam um negócio. Eles só não entravam dentro desse negócio e dentro da geladeira. Era o único lugar que eles não entravam. Um certo dia, eu levantei umas 3 horas da manhã para ir ao banheiro. Daí, como eu levantei sozinha, a casa era muito pequena, eu deixei a porta do banheiro aberta e sentei no vaso. Tô lá fazendo xixi. Gente, de repente me passa uma ratazana desse tamanho debaixo das minhas pernas e entrou para debaixo do vaso. Eu saí gritando em desespero, assim, que vocês não têm noção o tamanho do meu desespero por causa daquilo. E eu só chorava, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu não aguento mais isso, eu quero ir embora, isso aqui não é vida, eu quero ir embora. Não fui embora, beleza, e eu só chorava. Desenvolveu ali um início de crise de ansiedade por causa disso, virou um negócio. Um dia, eu levantei às 5 da manhã e tava na cozinha. De repente, a Bela levantou e ficou perto da máquina de lavar, porque a casa era muito pequena. E nisso, a Bela começou a ficar observando alguma coisa perto da máquina de lavar. Como eu já sabia dos negócios, eu subi em cima da bancada da cozinha e fiquei esperando. Eu tenho um vídeo, eu vou achar aqui e vou colocar aqui pra vocês verem. Gente, o rato saiu de trás da máquina de lavar na maior tranquilidade do mundo e passou pro banheiro, assim. Nossa!
Tinha dias que eu falava com o Rodrigo assim, tipo assim, dentro dos armários não podia ter nada, tá? Lá em casa não tinha nada dentro dos armários, de tudo que você ia usar, você tinha que lavar e higienizar antes. Tudo, absolutamente tudo. Uma colher você tinha que lavar antes de usar. Beleza. Daí, o meu esposo, um dia eu falei com ele, falei, Rodrigo, tem muito rato dentro do banheiro. A gente precisa dar um jeito nos ratos. Aí ele comprou ratoeiras. Tá, vamos colocar as ratoeiras na casa. Porque assim, eles faziam um buraco dentro dos armários, dentro das paredes. O Rodrigo fechava um buraco hoje, eles abriam, eles comiam o forro e abriam no dia seguinte. Você amanhecia com um buraco desse tamanho no teto, nas paredes. Vocês não tinham noção, era um inferno. Rodrigo pegou uma ratoeira, à tarde, assim, no final do dia, e armou dentro do armário do banheiro, a ratoeira. Quando passou 5 minutos, se foi 5 minutos, a gente começou a ouvir um barulho, tipo, de algo batendo e batendo forte. Falei, do que é, né? A gente começou a pesquisar, o Rodrigo falou, a ratoeira deve ter pegado alguma coisa. Gente, quando o Rodrigo abriu o armário, eu falo, meu coração dispara. Quando ele abriu o armário do banheiro, os ratos, tinha um rato que a ratoeira prendeu. Só que o rato era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a ratoeira não conseguiu matar o rato. Ela apenas prendeu o rato. E ele ficou se debatendo com a ratoeira, porque estava preso. Rodrigo teve que tirar esse rato com um saco. O Rodrigo matou ele dentro da lixeira com arminha de airsoft. Sabe a arma de airsoft que ele joga do jogo dele de atirar? Com aquilo. E isso não foi uma, não foi duas, foram inúmeras vezes. Era assim, ratoeira, onde você armava, dava 2 segundos, a ratoeira pegava um rato. Então, assim, essa foi uma fase, foi um ano da minha vida aqui, que eu olhei e falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tinha 1 minuto de paz, 1 minuto de sossego. Foram 6 longos e enormes meses, assim. Gente, eu olhava pra mim, eu tava isso aqui. O pessoal virava e falava assim, nossa, tá tomando remédio pra emagrecer. Não, gente, era tanto estresse, tanta dor de cabeça, tanto problema, tanta preocupação, tanta vontade de ir embora, tanta ansiedade por causa disso. Até que Deus abençoou. Deus abençoou que o Rodrigo chegou um dia do trabalho e falou, Vanusa, meu patrão se mudou, a gente pode se mudar amanhã. Eu falei, não, amanhã não, hoje, a gente vai se mudar hoje. Isso era à noite, 6, 7 horas da noite. Eu falei, não, eu quero me mudar hoje, eu não aguento passar mais uma noite aqui nessa casa. Eu quero me mudar hoje. Naquele dia, a gente se mudou. A gente se mudou, se eu não me engano, foi dia 11 de novembro, eu não lembro o ano, mas era o dia 11 de novembro. A gente se mudou pra essa casa. Gente, mas foi, tipo, uma bênção, porque hoje eu vivo, tipo, a casa não é enorme, a casa não é 100% perfeita, mas em vista do lugar onde eu já morei, isso aqui é um verdadeiro oásis, é um verdadeiro paraíso, assim, sabe? E, às vezes, as pessoas olham e, porque a gente consegue conquistar um pouco, assim, o pessoal acha que a gente fica ostentando, mas, na verdade, não, pelo menos não da minha parte, não é ostentação, sabe? É apenas uma realização de pequenos sonhos, sabe? Mediante a tudo que a gente já passou, eu falo de mim, que eu já passei, de situações vividas tanto aqui quanto no Brasil, quanto em vários outros lugares, assim. E nada foi fácil, nada é fácil, nada vai ser fácil, sabe? A minha intenção aqui nunca foi mostrar uma vida perfeita ou só de coisas boas, assim, maravilhosas e tudo mais. Apesar que a gente sempre tem esse lado de mostrar o legal, o bacana. Mas a minha lavanderia aqui, por exemplo, eu posso mostrar pra vocês um dia, pra vocês verem que é um improviso. Eu não tenho uma lavanderia, ela é um improviso, tadinha. Então é isso, gente. Essa é um pouquinho um pedacinho da minha história. Se vocês tiverem uma história de perrengue também passada, assim, conta pra mim, que eu queria muito saber também, pra saber que eu não tô sozinha. Então é isso. Fica com Deus.